Oi, gente, bom dia! Estou aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje, nossa aula, nós vamos dar continuidade ao estudo dos números racionais e irracionais. Iremos começar falando sobre o conjunto dos números irracionais. Na aula passada, caso você não tenha assistido, é extremamente importante que vocês assistam. Por quê? Porque lá nós estamos falando, lá eu falei sobre a definição de conjunto numérico, falei sobre o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre o conjunto dos números irracionais, que ele é composto pelos decimais infinitos, que são os decimais que não têm fim. Ah, mas os decimais que não têm fim não são as dízimas periódicas? Não. As dízimas periódicas são os decimais que não têm fim, porém a parte decimal ela se repete, ela é constante. Ou é 333, ou é 1313, ou é 315 e assim por diante. Já que nos decimais infinitos não tem uma sequência lógica, são apenas números aleatórios que nunca têm fim. Então a gente define como decimais infinitos. Os decimais infinitos é número irracional. As dízimas periódicas, elas são racionais. E também compõe esse conjunto as raízes não exatas. Por exemplo, a raiz de 5. O 5 não tem raiz quadrada exata, então a raiz de 5 é um número irracional. E também é composto por todos os números que não podem ser escritos na forma de fração, que são justamente os decimais infinitos e as raízes não exatas. E é um complemento dos números racionais, e o símbolo que representa é a letra I, certo? Depois do conjunto dos números irracionais, nós temos o conjunto dos números reais, que ele é formado por todos os outros conjuntos que foram citados anteriormente. Ele faz a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, e é representado pela letra R. O símbolo que representa é a letra R. Aqui nós temos essa seguinte imagem, onde nós temos o N é o conjunto dos números naturais, o Z é o conjunto dos números inteiros, o Q é o conjunto dos números racionais, o I, que é esse conjuntinho à parte, certo? É o conjunto dos números irracionais, e o conjunto dos números reais é justamente o que vai unir o conjunto irracional com o racional, porque se não tivesse esse conjunto dos números reais, o que é que ia acontecer? Se eu não tivesse essa união dos números racionais aí englobando tudo, o conjunto dos números racionais e os outros conjuntos não iriam ter nenhuma ligação com o conjunto dos números irracionais. Eles ficariam todos separados. O conjunto dos números reais é o que faz a união, o que junta todo mundo no mesmo pacote, é o que relaciona todo mundo. Então, nessa imagem, nós temos a seguinte relação. Nós temos que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. E a gente tem que o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. E a gente tem o conjunto dos números irracionais ali no cantinho, e a gente tem o conjunto dos números racionais, que dentro dele a gente tem o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Então, fazendo outra leitura, eu também poderia fazer o seguinte. Eu tenho o conjunto dos números naturais, que é a forma mais simples, não tem ninguém dentro dele. E eu tenho o conjunto dos números inteiros, que dentro dele eu tenho o conjunto dos números naturais. Aí vem o conjunto dos números racionais. Dentro do conjunto dos números racionais, eu tenho o conjunto dos números inteiros e tenho o conjunto dos números naturais. Depois disso vem o conjunto dos números irracionais, que ficam ali no cantinho, não tem relação com os demais. E depois nós temos o conjunto dos números reais,
E dentro do conjunto dos números reais, nós temos o conjunto dos números irracionais, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. O que significa isso? Que o conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros pertence ao conjunto dos números racionais. O conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais pertencem ao conjunto dos números racionais. E nós temos mais o quê? Nós temos que o conjunto dos números irracionais não pertence a ninguém. Não, perdão, estão ali no cantinho, não tem ninguém dentro dele. Depois disso vem o conjunto dos números racionais, que a gente tem que o conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números reais. O conjunto dos números inteiros pertence ao conjunto dos números reais. O conjunto dos números racionais pertencem ao conjunto dos números reais. O conjunto dos números irracionais pertencem ao conjunto dos números reais. E assim nós concluímos nossa aula de hoje, certo? Qualquer dúvida estou à disposição. Se você quiser rever nossa aula, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store, para vocês terem acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!